Sabe aquela vez que você tomou um loss maior do que você poderia tomar? Ou quando você perdeu um dinheiro que você não podia perder? Ou perdeu mais do que você estava disposto a perder? Ou perdeu tudo? Ou falou para alguém que você estava operando, algum parente, alguma esposa, mulher, marido, mãe, pai, irmãos, amigos, e ficou refém da expectativa de mostrar um resultado positivo e não conseguiu? Então, eu também já passei por isso. Isso gera no trader o que é conhecido na psicologia como traumas emocionais. E no vídeo de hoje eu quero trazer essa dica para vocês: como curar um trauma emocional que você gerou, né, dentro de você em algum momento operando. E por que que nós temos que buscar curar esses traumas? Porque senão eles vão influenciar de forma negativa o nosso trabalho. Então, a pessoa tem que estar o tempo todo buscando se curar, né, desses traumas. E é o seguinte, eu já trabalho essa cura em mim, né, porque eu fui um cara que me traumatizei muito no mercado, porque eu acho que eu cometi todos os erros possíveis ao longo desses 7 anos de mercado. Eu acho que eu cometi todos os erros que dava para cometer, tá ligado? E aí eu acabei gerando muitos traumas em mim mesmo. E então até hoje eu tô me curando desses traumas. E por exemplo, hoje foi o seguinte, né? Como que eu tive a ideia de gravar esse vídeo falando sobre isso? Porque essa semana eu tomei stop ontem e ontem, né? Aqui, ó. Foi. Na terça e na quarta. Então, hoje na hora que eu fui operar, eu acabei sentindo um pouco de medo nessa operação aqui em específico, na minha mão de Soros. Essa daqui foi tranquilo, foi a primeira operação. Vamos explicar aqui qual que foi a lógica da entrada, né? O gráfico vindo de uma tendência de baixa, caindo o tempo todo. Aqui a gente tem um comando de baixa, forte aqui, né? O gráfico tentou chegar perto do comando, já retraiu e reverteu, demonstrando força vendedora. Não conseguiu voltar aqui no lado da máxima, fez uma dupla posição compradora. Aqui na hora que abriu a vela, ela deu um movimento explosivo e travou aqui no pavio. Então esse tipo de movimento é muito bom para a gente operar a retração, quando nos primeiros segundos da vela, a vela já explode e trava na região onde tem resistência. Então foi isso que ela fez, explodiu, travou aqui. Eu já peguei, dei um delayzinho aqui, acabou me jogando aqui embaixo, por causa da volatilidade. Mas foi uma linda vitória aí, bem tranquilo. E foi a primeira mão, então foi de boa. Agora, já na hora que eu fui fazer essa segunda entrada aqui, o coração quase saiu pela boca, cara. E foi uma entrada boa também, porque, por exemplo, é uma região legal, o gráfico vem de uma tendência macro de baixa, ele havia feito o rompimento desse suporte aqui e ainda não tinha feito o pullback. Quando ele voltou após uma notícia, e essa notícia mudou o cenário do gráfico, ele voltou para alta. Só que aqui ele tenderia ainda a respeitar o pullback, mesmo tendo iniciado uma nova tendência de alta com a notícia que teve. E aqui, por exemplo, além de ser a região de 61.8, que é uma região que costuma respeitar legal, né, e respeitou na vela anterior, ó, você pode ver aqui que deixou um pavio, tá vendo? Chegou ali e deixou pavio. Ela também coincidia aqui, ó, com a primeira posição do movimento de venda. Essa vela aqui é o primeiro registro da venda, né? Então tem aqui o pavio que é o primeiro registro. A vela anterior retraiu bem nele, né? Essa vela aqui, ó, ela retraiu bem no primeiro registro. Na segunda vela, vocês podem ver que eu marquei aqui, ó, minha linha vermelha, estava no corpo aqui da vela, no corpo da primeira vela vendedora, do movimento de baixa, porque é uma linha de defesa aqui, tem muita defesa vendedora aqui nessa região, quando ele retrai aqui no primeiro registro. Então, se a vela anterior retraiu já no primeiro registro, significa que se ela tocar aqui no corpo, vai ter mais defesa vendedora ainda. E foi isso que ela fez. Na hora que ela abriu aqui, ela explodiu, deu um movimento de explosão também. Tocou aqui, eu peguei, só que me jogou aqui embaixo. E aí, cara, me jogou aqui embaixo e subiu de novo. E aí parou aqui, veio subindo aqui para cima. E nesse momento o coração começou a sair pela boca. E aí foi onde eu usei algumas técnicas
Não estou falando, embora eu acredite que sim, não estou falando que as técnicas que eu utilizei influenciaram no resultado, tá? Porque aí vai muito além, né, do assunto aqui que a gente está falando. Mas eu estou falando da influência em mim mesmo, na minha energia e na minha evolução pessoal, né? E eu acredito que vale a pena compartilhar por causa disso. Porque é o seguinte, quando a vela veio aqui para cima e ameaçou dar um loss, né? E faltava 20 segundos para fechar, ela estava aqui em cima. E meu coração saindo pela boca, né? Acelerado pra caramba. Aí o que eu fiz, cara? Eu fechei os olhos e comecei a fazer uma massagem no meu coração, assim, com a mão, sabe? Direita, assim, para um lado, para o outro, sabe? E comecei a conversar comigo mesmo. E eu falei assim, calma, Felipão, tá tudo certo, cara. Você tá dentro do seu gerenciamento, você não tá arriscando mais do que você deveria, você entrou numa região boa, de acordo com o seu operacional, tem lógica para você entrar ali, você não fez nenhuma entrada emotiva, né? Tem uma estratégia por trás de você ter entrado ali. Tá tudo certo, cara. Confia na sua análise, confia que vai dar certo. E se não der certo, tá tudo bem, é só mais uma operação, é só mais um dia. E fui acalmando meu coração de olhos fechados, tá ligado? E assim, aí meu coração se acalmou e tal. Aí quando ele se acalmou, aí eu abri os olhos. Aí eu vi que tinha dado a vitória. Porque assim, cara, se tivesse dado derrota, pelo menos eu ia estar calmo, ia estar consciente de que foi só mais uma operação, tá ligado? Que não ia mudar o fato de eu ter sucesso no mercado ou não, um loss, entendeu? Mas naquele momento ali eu percebi que ativou algumas áreas dentro de mim, assim, que ainda tem uns traumas, entendeu? E aí eu trabalhei isso para curar. Então, essa conversa comigo mesmo, né, e essa massagem cardíaca é um ato de cura espiritual, né? Então fica a dica aí, eu não sei se você tem algum problema com isso na hora que você faz a entrada, de você sentir, né, algum tipo de medo ou, né, seu coração acelerar demais. Então fica a dica aí para quem quiser trabalhar isso, né, de forma metafísica. Galera, bora para nossa conta em reais? Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, o gerenciamento, como que eu decido quanto que eu vou investir, e principalmente falo muito sobre mindset, né? Mentalidade e psicologia por trás de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Então, se você está chegando agora no canal e quer ter sucesso nesse mercado, já clica no botão inscrever-se, deixa um like nesse vídeo para dar aquela força, que isso é muito importante, e bora para as operações de hoje. Esse aqui é mais um vídeo da série de 60 para 6 mil, que é um projeto que eu propus a realizar para mostrar para as pessoas que com um pequeno investimento, disciplina e paciência, é possível já chegar num valor considerável que dá para começar a viver do mercado. Então, bora ver o que o mercado oferece para nós hoje. Estamos fazendo um gerenciamento de risco bem agressivo, ou seja, a gente arrisca 10% do nosso capital por dia. Então a gente tem aqui o valor da nossa carteira, divide por 10, e a gente tem aqui o valor do nosso stop loss de hoje, ou seja, quanto que a gente está disposto a pagar para participar do mercado hoje. Então bora ver aqui o que o mercado oferece para nós. A gente tem uma possível entrada de compra aqui já, vamos ver. Bom, como o gráfico está vindo numa tendência de baixa, galera, eu não vou comprar aqui. Aqui já poderia ser uma compra aqui, nesse lugar aí onde ela está, acreditando na retração. Como o gráfico está em tendência de baixa, eu vou esperar ele buscar uma região melhor aqui, ó, que nem essa da 38.2 aqui, seria uma região mais forte para a gente estar comprando. Porém, parece que ele vai retrair ele dali mesmo. Por que era uma boa oportunidade de compra? Porque as velas anteriores estão demonstrando fraqueza vendedora, depois dessa pernada de alta aqui, né? Então seria uma boa oportunidade de compra aqui. Porém, com essa tendência de baixa aí, não dá pra gente
entrar aí nessa região, porque é muito fraca. Não tem força suficiente aqui, só por causa dessa dupla posição, sabe? Eu gostaria de mais uma confluência. Então, se ele buscasse aqui nesse topo anterior, aí sim, teria mais uma confluência, né? Além da dupla posição, para a gente pegar a nossa entrada. Vamos deixar um alarme aqui e vamos ver outro gráfico. E olha, ele respeitou lindamente, hein, galera? Podia ter sido um pouco mais agressivo aí, já bater a meta rápido hoje, né, cara? Bom, galera, o que esse padrão está indicando para a gente aqui? Força vendedora para a próxima vela, certo? Ó, a vela chegou ali, aqui tem a primeira posição de venda, rejeitou o preço lá em cima, está fechando abaixo aqui do pavio do primeiro registro, está fechando abaixo aqui da máxima, então, ou seja, está indicando força vendedora para a próxima vela. O conservador seria a gente esperar ele dar uma subida aqui em cima, para a gente pegar. Vamos ver se ele dá uma esticada. Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada aí, acreditando na retração dessa vela. Está demonstrando força vendedora, o gráfico está na tendência macro de baixa, acabou de pegar ali na LTB, ó. A gente traçar aqui uma LTB, a gente vai ver. Na verdade, ele deu uma rompidinha já na LTB e fez o pullback. Não foi um bom cenário não da LTB aqui ter sido rompida. Mas ainda assim eu acredito que a vela vai retrair aí e vai respeitar essa primeira posição vendedora, da mesma forma como a vela anterior respeitou. Podia ter ficado melhor posicionado se a gente aguardasse para pegar aqui no pavio, né? Isso seria o máximo do conservadorismo possível, a gente pegar aqui. Mas eu já fui bem conservador esperando ela pegar aqui no corpo da vela, porque já é uma defesa muito forte, né? Tem muita gente aqui que já abriu logo na abertura, que a vela abriu, o pessoal já vendeu aqui acreditando que a vela vai fechar vermelha. A gente ainda esperou ela dar uma esticada, né, para depois pegar, foi um bem conservador aí na entrada, mas ela ainda tem chance ainda dela reverter e fechar vermelha, de tão forte que é a pressão vendedora dessa região. Ela buscar aqui novamente mais compradores aqui embaixo, ó, nessa liquidez aqui. Então vamos aguardar o fechamento da vela aí, tem 2 minutos.
E foi vitória pra nós, galera! Top demais! Maravilha! Glória a Deus! Obrigado, Deus! Eu amo ser trader, cara. Porra! Muito top, galera. Confesso que isso aqui deu um sustinho na gente aí, né, cara? Mas, ó, galera, foi muito bom aqui pro propósito didático dessa operação, né? Vamos fechar aqui. Para fins didáticos, vamos analisar bem aqui, ó. Presta muita atenção aqui, galera, ó, nessa entrada. Batemos o olho no gráfico aqui. Então a gente já vê que, pô, o gráfico tá caindo, né? Tá toda a vida aqui em baixa. Tinha uma LTB macro aqui, ó, que não tinha sido rompido ainda não. A LTB aqui mais curta tinha sido rompida, né? Essa daqui. Mas a macro ainda não tinha. Então beleza, a gente observou aqui que o gráfico tá numa tendência macro de baixa. Então esquece comprar aqui, a gente vai vender. Beleza. Vendo aqui para o cenário mais próximo, o que a gente observa aqui, ó? Que ele chegou aqui, tentou fazer um fundo duplo aqui, ó. Nessa vela não conseguiu, fez um fundo mais forte que o fundo anterior. Beleza, respondeu os compradores, jogou o preço aqui para cima. Né? Rompeu aqui, ó, essa região de pullback, fez um martelo aqui, não conseguiu, jogou para cima. Aqui eles foram interrompidos. Os vendedores interrompeu eles aqui, nessa região. Beleza? Ó, os vendedores interrompeu aqui o movimento de alta. Pau. Não conseguiu superar esse topinho aqui anterior. Ó. Então, ou seja, os vendedores muito fortes aqui nessa região. Ok. Então os vendedores jogou aqui, ó, o preço para baixo. Aqui a gente tem um outro topo, ó, aqui nessa região. Desse topo aqui, ó, que foi rompido. Fez o falso rompimento desse topo, com essa vela aqui. Então aqui ficou nossa primeira posição vendedora. Ó. Aqui está a nossa primeira posição vendedora, que é a primeira vela de venda após um movimento de alta, é a primeira vela de reversão. O pavio dessa vela a gente chama de primeiro registro. Então está aqui o primeiro registro da venda. Aqui os compradores respondeu de novo, tentando jogar o preço para cima. Ó, respondeu aqui. Então tem muito comprador aqui nessa região, certo? Tentaram jogar o preço para cima aqui. Quando ele bateu aqui, o que ele encontrou? Primeiro registro de venda. Então ele respeitou, ó, fechou abaixo do primeiro registro de venda. Aqui os compradores tentou jogar o preço para cima de novo. Quando chegou aqui, o que ele encontrou? O corpo da primeira posição vendedora aqui, ó, que é a segunda linha de defesa desse movimento de baixa. Aqui é a primeira linha de defesa e aqui é a segunda linha de defesa. Então, quando o gráfico respeita a primeira defesa na vela anterior, que é o primeiro registro, se na próxima vela ele buscar o corpo, é a segunda linha de defesa, existe uma probabilidade muito grande de retrair. E foi o que aconteceu aqui. Se ele retraísse só um pouquinho assim, ó, aí o que ele estava indicando? Que os vendedores ainda estão... que os compradores ainda têm força. Se ele retraísse só um pouquinho aqui, ó, e fechasse acima do pavio dessa vela anterior. Por isso que tinha uma linha branca aqui, ó. Tinha uma linha branca aqui. Porque se ele fechasse acima dessa linha branca, que era a máxima anterior, significa que a defesa aqui funcionou, defendeu, porém ela não teve força suficiente para mudar a direção do mercado. Então o que vai acontecer? O gráfico ia subir nessa próxima vela aqui. Só que ele fechou aqui embaixo, ó. Ele fechou abaixo do primeiro registro. Então, ou seja, a defesa foi muito forte aqui, porque conseguiu jogar ele para baixo de novo do primeiro registro. Então, nessa vela aqui, na hora que ele buscou aqui, teve gente que já pegou aqui na abertura, que é o agressivo, que é o que eu não gosto de fazer. Muita gente vendeu aqui, ó, logo na abertura, acreditando que ia dar uma vela vermelha. Todo mundo tomou loss. Muita gente vendeu aqui na linha branca, que é uma segunda entrada mais conservadora, que é o pavio aqui, ó, da primeira retração. Também tomou loss. Muita gente vendeu aqui, ó, na linha vermelha, que é o corpo. Também tomou loss. Ó. E é onde eu cliquei para vender. Só que graças a Deus a gente pegou aqui um pouquinho melhor posicionado. Porque na hora que eu cliquei, a vela explodiu aqui, eu fiquei acima da defesa. Então eu fiquei acima da defesa. Então minha entrada
já era conservadora porque eu estava pegando aqui na defesa, mas ainda assim a gente ficou melhor posicionado, ficou aqui em cima assim, ó, da defesa. O último ponto de entrada, que seria o mais conservador de todos, seria aqui no pavio, na máxima. Porque mesmo se ele fechasse um pouquinho abaixo do pavio, ainda seria vitória. Então aqui seria o mais conservador possível de fazer essa entrada. Aí observe o seguinte, que a próxima vela fechou, essa vela que a gente entrou, ela fechou aqui, ó. A defesa não conseguiu jogar ela para baixo igual na vela anterior, tá vendo? Ou seja, ela rompeu o primeiro registro da venda. Onde ela fechou aqui em cima. Então ela indicou que a próxima vela aqui ia ser uma vela de alta. Indicou claramente, porque a defesa já não teve mais força que teve aqui na vela anterior. Se ela tivesse fechado aqui de novo, abaixo do primeiro registro, aí seria outra leitura de venda para a próxima. Como ela fechou aqui em cima, ela deixou claro que os compradores estavam matando todos os vendedores daqui e que ia ter esse movimento de alta para buscar outra liquidez aqui em cima. Beleza, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, suas operações. Espero que você tenha muito sucesso no mercado. O que eu desejo para mim, desejo para cada um de vocês. Um grande abraço. Comenta aí o que você achou das operações de hoje. O que você operou hoje, como é que foi suas operações. E o que você achou da dica que eu dei no começo do vídeo, se fez sentido para você. Tamo junto e até amanhã, se Deus quiser.